Rodrigo, música. depois de tanta influência e experiência, o que você considera hoje um som bom para você? Quais são os indicadores para você falar, isso aqui vai para minha coleção? Como é que você organiza o seu repertório? Você tem alguma... Vou te dar um exemplo aqui. Laurent Garnier fala que nos primeiros 7 segundos tem que bater a alma, tem que bater, você tem que sentir alguma coisa especial. Você tem essa questão? Como é que é isso em você? Fazendo pesquisa, escutando músicas, sejam novas ou coisas antigas, eu sei, tem um pouco disso. Eu acho que eu escuto muito rápido, falo, não, é isso, é isso, é isso. Se eu pegar um disco e passar rapidamente, eu falo, tá, sei lá, acho que é isso. Em 10 segundos eu sei se eu já vou continuar escutando aquilo ou não, pelo menos, né? Eu acho que tem músicas que eu acabo dando uma segunda chance, escutei, gostei aqui, mas não gostei aqui. Às vezes eu fico na dúvida, mas eu acho que esses 10 segundos dá pra saber, cara. Impressionante, cara, os DJs dessa geração tem essa parada, meu. Eu não sei, eu acho que é uma identificação, assim, de timbres que eu gosto junto, né? Seja de elementos de melodia, de synths ou de baixo, outros elementos de bateria e tal. E aí, obviamente, tem coisas que você se identifica mais, mas é rápido mesmo para ver, é bem rápido. Como é que você define teu som hoje, 2025? Como é que você define hoje o teu foco principal, ou, sei lá, o teu som hoje do Rodrigo Ferrari em 2025? Cara, eu acho que o Rodrigo Ferrari de 2025 é um cara que, apesar de eu ter muitas ambições na música ainda, eu tenho uma carreira que eu sou muito feliz, assim, né? Eu sou muito realizado, assim, né? Mas gerações mudaram, né? Então eu ainda tenho muitas ambições de tocar em muitos lugares novos ainda que eu não toquei, de viajar mais. Acho que eu já tive momentos viajando mais. Hoje, uma história até desde pandemia, pós-pandemia, um pouco mais quieta em relação a isso, né? Mas eu sou um cara menos ansioso, né? Eu sou um cara que vou mais na manha, assim, buscando o que eu quero, mas eu tenho um lado hoje muito forte com a produção musical, então eu dedico muito mais tempo para estúdio, né? E não ficar só naquela gana de querer estar na noite, querer tocar, né? Então eu divido bastante essas duas coisas. A gente ia falar de produção, acabou não falando. Em que momento que você entendeu que produzir era essencial? Eu acho que... Eu me lembro bem, assim, quando eu estava tocando, acho que faziam 7 ou 8 anos. E aí eu comecei a ver que eu tinha feito bastante coisa e eu estava meio travado. Eu acho que... Falei, cara, como é que eu chego em outros lugares, né? Como é Anos que eu 2000, né? Eu falei, como é que eu vou conseguir alcançar esses outros objetivos, né? E aí eu entendi que seria através da produção, né? Que talvez eu não chegasse do outro lado do mundo imediatamente, mas a minha música podia chegar, né? Na mão de outros DJs e tal. É óbvio que a gente está falando de uma época onde a gente está falando dos discos ainda, ou dos CDs, não era uma coisa downloads e envia música, MP3, o cara baixa e nada, né? A gente sabe que quando eu comecei a produzir, a gente tinha que enviar um demo, né? Gravar um demo, enviar um demo pelo correio, fazer aquilo acontecer de algum jeito. Era muito difícil, ou conhecer alguém, claro. Mas foi ali, quando eu me senti travado, entendi que falei, se eu não fizer isso, eu não vou caminhar mais para frente, não vou chegar onde eu quero. E aí eu comecei a procurar. Você gostava do Logic? Eu sou Logic até hoje. Até hoje? Até hoje. Não cedeu pro Ableton? Não. Eu comecei, quem me deu, comecei a buscar escolas de produção aqui, né? Não tinha nenhum curso, eu queria ir para as cabeças, eu queria fazer engenharia de áudio. E não existia esse curso no Brasil ainda, né? Não tinha nenhuma faculdade, nem as de música eletrônica que tem hoje, nem de engenharia de áudio. Então, o primeiro lugar que eu fui estudar foi o Instituto de Áudio e Vídeo, o IAV, onde eu tive os tem até hoje, né? Tem.
A escola é bárbara, eu recomendo para todo mundo, para ter os principais conceitos, né, básicos de áudio, acústica e tudo mais. Mas eles desmembraram o curso, né? Era um curso que na época não poderia ser reconhecido pelo MEC para te dar um diploma. E eles desmembraram, fizeram um curso básico, mais outros específicos, um de mesa digital, outro, enfim, de mixagem, de PA, etc, etc. E aí eu comecei a buscar outras coisas para música eletrônica, para produção de música eletrônica. Não tinha nenhum curso de produção de música eletrônica. Quem me deu as primeiras aulas foi o Fabiano, o Propulse, né? O Zorzan. Excelente. E ele me deu os primeiros toques no Logic. Eu lembro que, sei lá, a gente ainda estava na versão 4 ponto alguma coisa. E ele bombando em Flux, né? Em Flux, né? Ele era em Flux nessa época. Não existia o Propulse ainda, né? Tinha o Influx, ele ali com o Marcão. Marcão e mais um. Era o Pedrinho? Não. Quem que era? Não era o Pedrinho. Não era o Pedrinho. Esqueci o nome. Esqueci agora quem que era com eles, gente. Mas enfim. Era o Luizinho? Não. Algo assim, Pode talvez. ser que você... Eu não lembro. Que época, eu me lembro. Enfim, e aí ele me deu os primeiros toques ali. E aí logo eu falei, cara, pô, eu vou tanto pra Inglaterra, né? E comecei a pesquisar e aí eu achei o SAE. E falei, cara, eu vou dar um jeito e vou me mandar. E aí eu fui. Isso foi 2002, 2003. E aí me formei e voltei para cá em 2004. E aí lançamos nossa primeira música. Primeira música, que foi no seu selo. Eu tenho um CD seu, eu tenho uns 2 CD seus, Rodrigo Ferrari, com a tua letra, assim. Linda a tua letra. Falei, caramba, é o primeiro DJ que tem uma letra bonita. E tinha alguns promos seus nessa... E eu me lembro como se fosse agora, assim. Você falou, cara, acabei de chegar na Inglaterra, tô com umas ideias, tô com a cabeça inchada de insights, de música, eu quero... E vamos ouvir isso aí. Eu tenho CD até hoje, sabia? Que legal, cara. E eu me lembro. E eu ia falar que era 2000... Guardei alguns. Eu ia falar que era 2000, 2001. Mas foi... Não, foi mais pra frente. 2005. Eu lancei a primeira música com você em 2005. Mas aquela compilação da Groove Art. Da Groove Art. Mixado pelo Lohan e Rodrigo Campos. Rodrigo Campos, isso. E eu me lembro como se fosse hoje, cara. Isso... Você falando, né, dos promos, como era difícil, não tinha internet. Pô, aí eu me lembro. Eu tenho esses cases com promo de, sei lá, uns 600 CDs dessa. Caramba. Eu nunca me desfiz. E o seu? Que legal, que legal. Eu tenho vários promos guardados também. Eu guardei todos os CDs. Todos. Você se sente mais à vontade... De que forma para fazer um set, assim? Você prefere esquentar, cozinhar, ir mais para frente, mas fritar, fazer o after e tal? Você tem algum momento específico ou... Putz, cara, difícil. Eu sempre gostei muito do warm-up, né? Eu adoro. Mas também curto o momento de pico da festa. Eu acho que, sei lá, talvez o final da festa seja o que menos me agrada, assim. Por quê? Mas eu acho, pelo que eu gosto de fazer mesmo de música, né? Eu gosto daquele crescimento do warm-up, eu gosto de esquentar e eu gosto daquela explosão. Eu acho que os finais de festa, às vezes, eles são um pouco confusos. Eu acho que, tem festa que o cara vai muito para ver o headliner e depois vai embora. Ao mesmo tempo fica quem gosta, mas essa coisa, às vezes o cara já tá muito passadão, ele não tá com muito mais conexão com a música no final da festa, que acho que é isso que mais pega pra mim, assim. Acho que, o cara já bebeu, já ficou loucão, já se divertiu e tal, e naquele momento ele não tá absorvendo, talvez, a música da melhor maneira, como ele poderia consumir. Rodrigo Ferrari, você pilotou uma nave, que era o Pachá São Paulo, né? Cabiam uns 5 mil pessoas? A gente, no formato... Não, para grandes artistas, se você... 5 mil. Cabia. Você, como residente, você era o primeiro a chegar e o último a sair? Chegava sempre em primeiro lugar. Sempre. E na Pachá, como o que eu fazia ali? Eu tinha aquele trabalho que era de um residente old school ainda, né? Acho que foi o último lugar que eu tive esse tipo de trabalho. É isso que falta hoje em dia. Que é o cara que
pô, dá o tom ali na casa mesmo, né? Tá ali sempre, cria uma identidade sonora para aquele público que vem ali, então, que é uma coisa que falta hoje em dia, porque as pessoas chegam no lugar e, putz, você tem sempre line-ups diferentes, né? Então, o cara que, como cliente, foi nessa sexta, pode ser que na sexta que vem ele volte, ele gostou, mas pode ser que ele volte na sexta que vem e não curta, porque tem uma experiência musical completamente diferente, né? Então eu fazia esse trabalho, eu chegava lá, era o primeiro a chegar, a pista abria a porta, eu estava lá tocando, depois a gente tinha aquele segundo momento na terraça, né? Que era quando... mais tarde, né? Quer dizer, quando o sol vinha... Eu recebia ali os headliners, os gringos ali, os caras faziam a apresentação, e aí às vezes eu voltava um pouco depois do gringo, e depois ia lá para fora, às vezes não, às vezes o gringo terminava, eu ia lá para fora, a gente fazia o que era quase que um after ali, né, na terraça, mas lá era divertido, porque era um outro clima, né, aberto, ar livre, então ali era muito gostoso de fazer também. Eu fico imaginando, Rodrigo, quantas memórias você tem dessa época, cara, porque você recebeu, cara, os ídolos, né? Você recebeu todos os ídolos, cara. Por exemplo, Josh Wink, Local Dice, James Jones. Todos. Pô, imagina, pessoal. Quem gosta desses caras, comenta aí. Rodrigo Ferrari. Cara. Quem tava lá? Quem tava lá?